Jesus estendeu a sua mão quando ele O que significa que um cristão é uma nova criação? A nova criação é descrita na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A palavra assim nos remete aos versículos 14 e 16, onde Paulo nos diz que todos os crentes morreram com Cristo e não mais vivem por si mesmos. Nossas vidas não são mais mundanas, mas espirituais. Nossa morte é a da antiga natureza do pecado que foi pregada na cruz com Cristo. Foi enterrada com Ele. E assim, como Ele foi ressuscitado pelo Pai, também somos criados para andarmos em novidade de vida. Como diz na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, que diz: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O apóstolo Paulo se refere a essa pessoa como nova criação. Para entender a nova criação, primeiro devemos entender que é de fato uma criação, algo criado por Deus. No Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 13, nos diz que esse novo nascimento foi provocado pela vontade de Deus. Vamos conferir? Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 13, que diz: Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós não herdamos a nova natureza, e nem decidimos nos recriar de novo. E nem Deus simplesmente limpa a nossa velha natureza. Ele criou algo inteiramente novo e único. A nova criação é completamente nova, criada do nada, assim como o universo inteiro foi criado por Deus, ou seja, do nada. Somente o Criador poderia realizar tal façanha. E em segundo lugar, as coisas antigas já passaram. O antigo refere-se a tudo que faz parte da nossa natureza antiga: o orgulho natural, amor ao pecado, dependência das obras e nossas antigas opiniões, hábitos e paixões. Mais importante, o que amávamos morreu, especialmente o amor supremo de si mesmo, com sua autojustiça, com a sua autopromoção, com a sua autojustificação. A nova criatura olha para o exterior em direção a Cristo, ao invés de interiormente em direção a si mesmo. As coisas antigas morreram, pregadas na cruz com a nossa natureza do pecado. Juntamente com as coisas antigas se passando, elas se fizeram novas. As coisas antigas mortas, são substituídas por coisas novas, cheias de vida e da glória de Deus. A alma recém-nascida se delicia nas coisas de Deus e abomina as coisas do mundo e da carne. Nossos propósitos, sentimentos, desejos e entendimentos são novos e diferentes. Vemos o mundo de uma forma diferente. A Bíblia parece ser um novo livro e, embora talvez a tenhamos lido antes, há uma beleza nela que nunca vimos antes e que nos maravilhamos por não ter percebido. Todo o rosto da natureza nos parece transformado e é como se estivéssemos em um mundo novo. Os céus e a terra estão cheios de novas maravilhas e todas as coisas parecem louvar a Deus. Há novos sentimentos em relação a todas as pessoas, um novo tipo de amor para com a família e com os amigos. Uma nova compaixão nunca antes sentida pelos inimigos e um novo amor por toda a humanidade. O pecado ao qual outrora nos apegávamos, agora desejamos dele nos livrar para sempre. Apóstolo Paulo escreve uma carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Vós vos despistes do velho homem com os seus feitos
e vos revestistes do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Apóstolo Paulo também escreveu uma carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: e vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixei a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E quanto ao cristão que continua a pecar? Há uma diferença entre continuar a pecar e continuar a viver no pecado. Ninguém alcança a perfeição sem pecado nesta vida, mas o cristão redimido está sendo santificado, tornado santo, dia a dia pecando menos e odiando cada vez mais quando falha. Sim, ainda pecamos, mas de forma involuntária e com menos frequência à medida que amadurecemos. O nosso novo eu odeia o pecado que ainda está em nós. A diferença é que a nova criação não é mais um escravo do pecado, como antigamente era. Agora somos libertos do pecado e ele já não mais tem poder sobre nós. Isso está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Agora somos capacitados pela justiça e para ela. Agora temos a opção de deixar o pecado reinar, ou de nos contar mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 11, assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O melhor de tudo, agora temos o poder de escolher o último. A nova criação é uma coisa maravilhosa, formada na mente de Deus e criada pelo seu poder para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.